Salve, salve, meu povo querido, meu Brasil maravilhoso, meu Brasil lindão. E hoje nós vamos falar de beleza, hein? Hoje nós vamos falar de beleza, mas nós vamos falar de beleza dentro de um contexto de saúde. Porque não adianta nada você buscar a sua beleza e deixar ali no altar da beleza a sua saúde como oferta. Não dá para correr esse risco, né? Infelizmente, hoje nós estamos com um problema grave, gravíssimo. Muita gente, eu tenho acompanhado, eu tenho filho adolescente em casa, eu tenho uma filha adolescente em casa, então conseguir segurar essa galera nessa fase da vida com produto de beleza é quase impossível. Cara, o que esse povo consome de porcaria? E aí a gente vai começar a se perguntar, escuta, mas até onde é o limite do natural? Até onde é o limite do aceitável? Quais são os problemas que nós podemos ter por conta disso? Quais são as substâncias tóxicas que estão envolvidas ali e que muitas vezes são aprovadas pelos órgãos reguladores? Você acha que não, mas tem. Então hoje nós vamos falar bastante sobre essa parte, óleos essenciais, cosméticos, beleza de uma forma geral. E eu trouxe aqui uma convidada sensacional, a Jana Laurentino. Jana é só para os íntimos, tá? Não vai se assanhando, não. Janaína Laurentino. Mas antes de passar a palavra para ela, eu quero cumprimentar aqui o meu melhor co-host do planeta, Dr. Endrigo Prevedelo. As suas considerações iniciais, meu amigo. Sejam bem-vindos. Olha, falar de beleza, eu sempre falo, eu gosto de começar assim, que a verdadeira beleza é a beleza interna. Toda beleza que a gente vê dos outros é porque iniciou em algum lugar. E esse algum lugar é dentro da gente. Só que as pessoas que se preocupam com a beleza externa acabam, às vezes, não condizendo a saúde interna com a externa. E eu acho que é o ponto certo de a gente discutir sobre isso aqui. E aí a gente coloca a mão na ferida de muita gente. Mas você que está aí vai saber exatamente como lidar com isso da melhor forma possível, cuidando da sua saúde, cuidando da sua aparência, cuidando da aparência dos seus familiares. Então já aperta o joinha, já coloca like, já compartilha esse vídeo, assina o nosso conteúdo aqui no Fitocast, né, com o Júlio Luckman, e já entra lá na Fitoclínica para você conhecer mais sobre esse tipo de trabalho, ok? Você tá vendo esse sorriso aqui na minha cara? Cara, esse aí, sorriso é de felicidade de ver esse menino mandando ver no podcast. Eu ouvi falar uma vez que ele era tímido. Tímido nada. Já fui. Nada. Aliás, por falar nisso, doutor Endrigo é médico e eu me lembrei agora de uma passagem da história da medicina. Na Idade Média morreu muita gente de gonorreia. E você sabe qual que era o símbolo da gonorreia? Uma moça bonita. É mesmo? Porque as claro, pessoas não pela tinham os transmissão. cuidados. E aí o cara fica, moça bonita! Bicho, velho, cuidado. Olha Por só. baixo de uma casca de beleza pode ter uma Muita grande... sujeira, muita bagunça. Gina, bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Suas considerações iniciais. Aliás, eu já quero logo lançar uma pergunta para você. Meu Deus. Quem é a Jana? Uau. Bom, em primeiro lugar, obrigada, doutor Júlio. Com um simples convite pelo Instagram, se tornou aqui um podcast presencial e eu tô, assim, reluzindo alegria. Então, de verdade, muito obrigada por essa oportunidade de disseminar mais conhecimento, mais, né, consciência para o mundo aí sobre algo tão importante. Bom, quem é a Jana, né? É algo, às vezes é tão simples, mas ao mesmo tempo é complexo da gente responder. Hoje, no meu lado profissional, eu sou uma aromaterapeuta integrativa pós-graduada, também pós-graduada em cosmética natural, e eu venho trazendo esse assunto de cuidados pessoais, higiene pessoal, estética, a parte da beleza de uma forma mais natural, para conscientizar as mulheres, em primeiro lugar, a separarem um tempo para si e aprenderem a se amar e, como consequência, ter benefícios nos seus hormônios, ter benefícios na sua beleza, ter vida, qualidade de vida. Porque eu vivi isso, eu tive endometriose, um processo inflamatório extremamente pesado. Puxa o microfone um pouquinho mais para perto. Mais pra cá. Isso. Foi muito pesado, né, essa questão da endometriose, e ela tem relação com o uso dos cosméticos. Eu sou uma pessoa que sempre cuidou da alimentação, sempre cuidou, eu tenho alergia a muitos remédios, então eu sempre fui pro lado mais natural. E a estética natural era algo que eu realmente não fazia. Então, às vezes as pessoas falam, Jana,
Pra ti é fácil, tu sempre fez, tu sempre usou, tu sempre buscou isso. Não, não, eu vivi muitos anos da minha vida usando o tradicional. Porque eu brinco que a gente aprende por osmose, né? A gente vê as nossas mães, nossos pais indo no mercado, comprando, colocando no carrinho, vendo propaganda na televisão, então é isso que tem que usar. Esse é o certo. E a gente não para pensar o que a gente passa na pele, no cabelo. Pois é. A gente é só remédio, vai. né? Verdade. Você está buscando um resultado, seja uma limpeza, mas você está buscando algo específico com aquilo que você está usando. Qual é a consequência daquilo? O que tu tá passando? Ah, não, o nome é muito difícil, nem quero saber. Oi? Aí eu costumo brincar assim, né? Falo, tá bom. Então eu vou fazer um produto e esse produto ele vai ter 0,01% de veneno de rato, com tudo certo, aprovado, tudo tranquilo, e você vai usar. Você aceita? Tá doido? Não, óbvio que não. É só mudar o nome, né? É só mudar o nome. É só mudar o É só nome. colocar um nome difícil, um nome que ninguém consegue nem pronunciar, que é a maioria. E daí a gente começa a trazer essa consciência. Então, eu sou essa pessoa que viveu isso, que vive isso e que traz essa consciência para as pessoas. Bate de frente com muita gente, infelizmente. Mas é isso. Doutor Endrigo, uma pergunta interessantíssima. Você que é médico e a visão da medicina sobre isso. Por que as pessoas estão tão alérgicas hoje? De onde que vem isso? Olha, a gente é engraçado você perguntar isso, porque dentro da nossa medicina, a gente não busca esta causa. Eu acho estranho isso, porque dentro da medicina ocidental, a gente não busca essa causa propriamente dita. A gente entende que tem um mecanismo inflamatório e que se você interromper aquilo ali, acabou a alergia. A questão é de onde veio e as explicações vêm a mil, né? É uma exposição ao alérgeno e a pessoa estava com a imunidade, vamos dizer assim, um pouquinho mais debilitada e eu digo, aberta a receber aquilo e agora desenvolveu. Mas espera aí, quais foram as condições que fez aquela abertura para eu nunca mais acontecer isso? Para nunca mais eu deixar que isso aconteça? Isso é difícil. E é engraçado que daí, com a visão mais oriental da medicina chinesa, da medicina mais tradicional, inclusive, da hipocrática, fala, se você não faz as coisas certas, a tua imunidade vai diminuir e essas coisas vão tender a acontecer mais. Então, é muito interessante essa pergunta, porque da parte dos tratamentos que a gente vê, nenhum foca, simplesmente fala assim, depois de identificado o agente, se afaste dele. Tem outros médicos que vão atrás, com certeza sempre vai ter, e tem bons profissionais, tem médico, mas eu estou dizendo isso na sua grande maioria. De forma geral, né? De forma geral. Você sabe que eu me lembro de uma passagem, esses dias eu ouvi um médico falando sobre isso, um senhor, ele é um cara famosíssimo, me escapa o nome dele, mas ele escreveu vários tomos de medicina, enfim, e ele, quando a pessoa perguntou para ele o que é ser médico, a resposta dele foi muito legal, ele falou assim, médico é aquele cara que trata doenças das quais ele sabe muito pouco, com remédios dos quais ele sabe menos ainda. Menos ainda. Não é assim? Porque o foco é o tratamento. Muitas vezes o foco é isso, né? Qual é o sintoma? É esse daqui. Então a gente vai trazer esse remédio aqui, que em tese diz que vai resolver aquele sintoma. Tá menos a dor? Tá, então tá resolvido. Então funcionou, né? Funcionou. Não é assim. E aí a pergunta para você é, o que te fez buscar essa linha de cosmética mais natural? Você já deu aí uma pitaca assim, dessa parte alérgica, mas o que te despertou entrar nesse mundo? Indignação. Opa, formamos 3 que beleza. Fale-me mais sobre isso. Desabafo. É quase um desabafo, literalmente. É indignação e ver o quão trouxa que eu tava sendo. Eu sou trouxa. Sabe aquela cara de palhaço, não é? Que tem assim? Eu me senti literalmente assim. Eu falei, cara, eu nunca parei pra ver isso aqui. E aí eu comecei a pesquisar, deixa eu me ver mais sobre isso. E aí eu comecei a olhar, porque como que veio de princípio, né? Na aromaterapia, a gente sabe que existe uma amplitude tão gigante de formas de tratamento, tanta coisa que a gente pode usar. Eu sempre falo assim, tanto de forma, às vezes, de forma principal, dependendo o que é, como ajudar outros tratamentos que já estão acontecendo. E aí, comecei a fazer coisas simples de cosméticos, né?
Porque a gente está estudando aromaterapia, você automaticamente vai entender o poder rejuvenescedor. Opa, peraí, acne existe uma ação inflamatória? Então, existe óleo essencial com uma ação anti-inflamatória? Então, vai funcionar para acne? E eu comecei a pesquisar, a ler e tal, estudar sobre isso. E automaticamente começou a aparecer questões sobre ingredientes que não faziam tão bem assim. Aí eu, opa, deixa eu entender melhor sobre isso. Eu sempre fui uma criança extremamente alérgica, topicamente, sistema respiratório, assim, extremamente debilitado. E na adolescência eu desenvolvi endometriose. E não era uma Cedo, endometriose. Muito, muito Cedo cedo. demais. Sabe quem que diagnosticou minha endometriose? Eu. Olha, Eu fui em uns 10 médicos. Aí eu fui no tio do meu marido, que daí, né, a gente não quer usar a família, né, de ginecologista, mas, bom, ele vai ter que resolver meu problema. Cheguei, sentei lá e falei assim, tio, é o seguinte, eu tenho endometriose, como é que a gente pode tratar? Só que na época eu ainda não tinha toda essa bagagem da aromaterapia e toda essa bagagem dos cosméticos. Eu tava estudando ainda, né? E aí fui para um tratamento mais convencional. Ele falou assim, não, tu não pode dizer que tu tem. Tu não sabe, tu não fez exame? Eu falei, eu sei, eu tenho sintomas, eu pesquisei e eu sou muito autodidata. Tudo, eu aprendi a tocar violão, enfim, tudo eu busco para aprender mesmo. E deu 1 ano que eu segui, eu falei, vou te dar 1 ano. Ele, tá bom. Deu 10 meses. Aí eu falei, cara, não tá resolvendo nada? Ele, tá bom, vou te pedir um outro exame aqui. Fiz a ressonância magnética. Quando ele olhou, ele falou assim, ó, tu vai procurar o doutor Júlio, não sei o que lá, vai fazer isso, isso e isso, e pede cirurgia imediata. Eu falei, endometriose, endometriose profunda, nível cirúrgico. Eu falei, não vou pra faca assim. Aí foi onde eu me aprofundei mais. Eu falei, não, aí eu entendi a parte hormonal, eu entendi os ladrõezinhos que estavam na minha corrente sanguínea tomando o lugar dos meus hormônios, que tava virando uma big mess, ali, uma bagunça enorme. Eu falei, não é possível. E aí, a indignação, ela só aumentava. Só que eu brinco assim, eu falo assim, gente, eu demorei anos para estudar tudo isso. Eu não tenho moidinho na minha mão hoje para fazer receita, para entender como funciona. Então, quem dá essas informações, valorizem, porque são muitos anos de estudo. E aí foi isso que me trouxe realmente, né, a indignação, entender que eu estava sendo palhaça, que eu ia no mercado, aí eu nunca esqueço um dia, eu cheguei no mercado e falei, não é possível, tem que ter. Eu vasculhei aquela tarde no mercado, eu olhei todos. Não tinha que saía, assim, do menos pior, é tudo igual. E a embalagem, que bonitinha, né? Babosa, óleo de coco, óleo de argã. Aí isso aí que ficou mais doida ainda, meu Deus do céu. Então é isso aí, é pura indignação. o que é interessante da gente parar um pouquinho para escutar essas histórias, porque não é incomum que o paciente chegue no médico, no nutricionista, no profissional da área de saúde e queira dar a sua própria contribuição, porque hoje em dia você pode ir na internet jogar os sintomas lá, a pessoa não é médica, mas ela é a maior especialista nela. Sim. Claro que a gente tem que tirar do jogo, o trabalho do profissional de saúde muitas vezes é eliminar do jogo alguns sintomas que são psicossomáticos, que a pessoa, ela mesma começa a sentir, ela vai lá e coloca no Google assim, eu tô com dor na perna. Aí aparece lá, mas se tiver o dedão roxo, então é câncer. Desenvolve o dedão roxo. E aparece o dedão roxo. É verdade. Então é verdade que a gente tem que eliminar um pouco, separar um pouco esse joio do trigo, mas o que me deixa pasmo é muitas vezes o profissional da área de saúde achar isso estranho. Acha aí, fica brabo ainda. Ficar incomodado. Eu fiz medicina. Ô tiozão, escuta, presta atenção. Esse paternalismo já foi, cara, já era. Se você não envolver o teu paciente no processo de cura, esse cara não vai sair de onde ele está. Não vai, porque ele precisa... O que Hipócrates fala? Para você resolver uma solução, a pessoa tem que dizer sim. Ela tem que tirar do jogo ela que está atrapalhando. Ela tem que querer também, né? Faz sentido? Sim, a terceira pergunta de Hipócrates. Você está apto a abrir mão daquilo que te faz mal? Fato. Né? Se você não tiver, você não tem nem que estar ali, porque daí você sabe das consequências das suas ações e você está negociando com o seu destino. E não adianta querer trocar, por exemplo, se autoflagelar para parar um sintoma, porque você está compensando um sofrimento por outro. Não adianta você resolver coisas diferentes que não o problema. Né? E isso é muito interessante, que nem você estava falando ali. Às vezes a gente lida com pacientes que são muito mais inteligentes dentro do sofrimento dele, né?
E isso tem que ser respeitado e, que nem você falou, isso incomoda muito o médico que está ali sendo colocado à prova do conhecimento. E é muito interessante isso, porque às vezes você tem que ter a forma de você tirar o próprio conceito do paciente quando você identificou que não é aquilo. Mas você dá os argumentos. Uhum. E é interessante como tem gente que se incomoda com isso a ponto de dar carteirada, né? E essa carteirada eu acho que tem que ficar no século passado, porque infelizmente já não faz mais parte hoje do conhecimento médico. Não deveria. Não deveria, né? Porque a gente tem que se comportar como um coach da saúde. Então, se a pessoa está achando que tem aquilo, eu posso considerar aquilo, eu posso refinar o próprio conhecimento do paciente e eu posso também conduzir ele às outras alternativas para a gente tentar estudar em conjunto, porque é um binário. Quem pesquisa o problema do paciente, quem é o maior interessado pelo problema do paciente é o próprio paciente. Familiares também, obviamente, né? Sim. Mas quando a gente senta junto para discutir o assunto, quem precisa ser convencido é o paciente. Ele não precisa receber simplesmente uma carta imposta de tratamento. Não, porque se ele não Diploma compra, do doente. se ele não compra o tratamento não funciona. Eu não digo comprar de dinheiro, comprar a ideia do tratamento. Até porque tem, que nem você falou da cirurgia, é um tratamento, mas existe uma hierarquia de procedimentos que eu posso tentar sem riscos, daí eu avanço nos riscos e aqueles que não tem como voltar atrás eu deixo como último. E tem gente que oferece isso como a primeira alternativa. E aí não tá certo. Eu tive um professor que ele era sensacional, porque ele trabalhava exatamente com a gente essas questões de disrupção mesmo, de você quebrar o estado do cara, dar uma chacoalhada nele, né, dar uma consciência para ele. E ele usava uma técnica que eu uso até hoje, que a pessoa chegava lá, ele perguntava, o que está acontecendo contigo? E a pessoa falava, eu tenho ansiedade. Aí ele perguntava assim, você está com a escritura aí? Como? Ele falou, escritura? Como assim escritura? Ué, se você falou que você tem, então ele é seu. Deve ter passado no seu nome. Aí ele dava aquela quebra de estado na pessoa. Não tenho. Ele falou, então peraí, vamos lá. Pode ser que seja ansiedade, pode ser que seja outra coisa, vamos entender aqui os sistemas. E eu estou chamando atenção nesse processo porque quando você pega um óleo essencial, gente, eu vou fazer uma explanação de 1 minuto aqui para você de uma vez por todas entender. Lá na natureza, o maior doador de elétrons que existe se chama Sol. A energia mais poderosa do planeta é o Sol. A planta é o único ser em todo o planeta que consegue pegar o Sol, água, CO2 e transformar em glicose. Então, a maior potência. Por que a gente fala para as pessoas, cuidado com carboidrato, não exagera no carboidrato? Gente, o que é carboidrato? É energia solar estocada em altíssimo nível. Então, se você comer demais, você vai fazer mal para você. Agora, olha o que a planta faz. Se ela precisa se defender de bichos, de predadores e tal, ela pega essa glicose, transforma isso num óleo essencial. O maior poder, a maior concentração de energia vital do planeta que vem de seres vivos tá aqui dentro. Estocadinha. Aí eu pergunto para você, é a pergunta mesmo, por que a indústria não privilegia tanto os óleos e soca remédio lá abaixo no povo? Não é patenteável. É impossível patentear. Resposta. Linda resposta. Impossível. É um bem natural, é um bem mundial. Ninguém pode patentear um óleo essencial. Eles usam. Aí, ele é registrado como cosmético, mas ele é usado em medicamento. A Cheflan. Tem. Parabalê. Flexível. Tem o... Cadê? Como é que é aquele... Me fugiu o nome com lavanda? Pode saber qual que é. Esqueci o nome agora. Tem vários. E se não é usado o óleo essencial em si, são usadas moléculas como mentol, eucaliptol, geraniol, eugenol. Então, são usadas essas moléculas aí pra gente ter os benefícios em medicação. Peraí, mas não era só cosmético? Interessante. Peraí, é feito em desparasitação com óleo de orégano? Interessante. Junto com tinturas, junto com prata coloidal, ok, mas tem óleo de orégano. Então, não é só cosmético. O cosmético, ele é assim,
disruptor de muito procedimento estético, assim, ele quebra muitos procedimentos, né? Então também acaba sendo uma forma competitiva. O óleo essencial, ele entra assim para arrasar do lado positivo e do lado negativo, depende de onde você está usando, de onde você está, né? Então não tem como ele ser visto de uma forma para se ganhar rios de dinheiro. Então, e dá pra gente ensinar as pessoas a usar o óleo essencial ao invés de usar isso? Mas, O que você faz na tua vida? Porque eu acompanho as tuas redes sociais e do momento que você me provocou, eu fui, claro, dar uma escarafunchada ali na tua vida. Eu falei, bem cá, bem isso. Essa estudada, ela é legal porque ela traz um pouco da história da vida da pessoa, né? E eu vejo que você fala muito do cosmético natural, do uso do óleo essencial. Então, você mesma tem feito um movimento na sociedade de conscientizar as pessoas de que dá para fazer em casa, de que é possível aprender a fazer em casa. Faz sentido? Totalmente. Isso é bem interessante, assim, porque também faz parte de um processo que eu passei, né? Que não é fácil. Eu não digo que assim, nossa, do dia para noite você está fazendo todos os seus cosméticos. Eu não sou ignorante a ponto desse nível. A gente tem que entender que existe uma quebra de padrão, existe você sair de uma zona de conforto. Poxa, querendo ou não, nós seres humanos, nós estamos presos em um sistema porque nós queremos zona de conforto. Nós comemos comida industrializada porque é confortável, porque é rápido, porque é prático. Nós queremos usar cosméticos prontos porque é só pegar lá na prateleira e passar. E aí você não para ler a composição, você simplesmente vai no principal ali, tem manteiga de karité e diz que é para hidratar. Beleza, vou usar. Só que, e os recipientes? E o que tem ali no meio junto? As pessoas elas não sabem que elas têm que saber. Então, eu venho trazer essa consciência do quanto eu fui enganada, do quantos anos eu demorei para descobrir tudo isso, e de que elas também estão sendo, e que elas precisam acordar, se elas quiserem. Eu falo assim, você tem o livre-arbítrio, só que é o teu direito você saber que isso existe. Se mesmo você sabendo que existem essas toxinas silenciosas, o que elas estão fazendo com você quiser continuar, a escolha é tua. Agora, pelo menos você teve o direito da escolha. Porque o que não está sendo dado é o direito da escolha para as pessoas. E quando é dado o direito da escolha, mas alumínio não é uma toxina? Causa nada. Eu vi o cara defendendo a vaselina hoje. Vaselina tem? Não, é um hidratante maravilhoso. Petrolato? Petrolato. Ai, cara, sério, eu fico assim, tem horas que eu dou risada e tem horas que eu tenho vontade assim, porque tem de tudo, né? Mas... E aí, existe uma questão assim, que eu sempre ensino. Faça uma transição gradual. Faça uma transição inteligente. Então, existem cosméticos menos piores, que a gente pode... Poxa, até você ter os ingredientes para fazer o seu em casa, você vai começar com uma máscara de argila, que é só misturar ali, tem loja de produto natural. Você vai começar com um serumzinho aqui e tal. Beleza, aí você vai se aprofundando, porque não é a coisa mais simples do mundo. Um shampoo, por exemplo. É complexo você fazer um shampoo. Você tem que ter uma função ali, um pH, você tem que ter uma ação hidratante, tem que ter uma ação de limpeza. Então, a gente tem que saber ter esse manuseio. Por isso que eu falo, deixa o shampoo e condicionador por último. Começa com outros. E vai fazendo essa transição gradual com marcas que você vai vendo, que podem não ser 100% limpas, porque é muito difícil no mercado. Difícil. No Brasil é muito difícil. É muito. Tem a parte da legislação também, porque Isso. se você vai distribuir algo que pode, sei lá, estragar no meio do caminho, eles obrigam a você colocar. E daí você quer fazer, não, mas eu quero ter uma distribuição local. Isso aqui não vai dar tempo de estragar. Não você pode. é obrigado a pôr em termos de... Para colocar a tarjeta lá do como que é? Eles chamam do selo de... Clean. Vai ter que colocar o produto. E você é obrigado. E isso que as pessoas não têm noção de quando começam a mexer na parte de produzir um alimento. Fiz um cosmético e eu vou fazer isso aqui para vender. Na hora que você vai colocar para vender, vai começar a vir um monte de empecilho, gente. Mas eu tenho casos bem, bem característicos. Nós temos uma cidade próxima aqui da cidade de Curitiba que tem uma das melhores águas do Paraná. Eles têm o perfil de onde vem o lençol freático, é um perfil rochoso. Então, o mineral da água é sensacional, o pH da água é fantástico, tudo na água é fantástico. E a cidade tentou distribuir água mineral para todo mundo. Pois os caras obrigaram a botar a porra do cloro, desculpa a palavra. Ai, mentira. Meteram a desgraça do cloro, mesmo não tendo nada
nada de contaminação biológica, não, nada. O teste da água é perfeito. Só que, porque eles estão distribuindo na rede, tem que ter o cloro. Aí você começa a entender as estratégias do cloro, que não é só para você limpar a água. Você tem outra coisa aí, né? Você tem a manutenção dos canos, você acaba tirando algumas coisas de detritos dentro dos canos. Só que a pergunta, gente, se quem tem Lé concreto, tem 2 neurônios, um conversa com o outro, vai se perguntar, escuta, mas pra onde que tá indo esse trem? Uhum. Aí esses dias eu fiz um vídeo sobre isso, explicando que, ainda que o cloro seja uma substância volátil, que ele vai embora, boa parte dele evapora, se ele estiver dentro do cano, não evapora, se estiver dentro da caixa, não evapora. Então, a pessoa que pega lá, por exemplo, uma situação bastante comum, né? Você pega a água para você tomar, pega do filtro, beleza. Uhum. Mas e a água que você faz o café? E a água que você usa na comida? E a água que você tem no banho? Tem que ter um filtro que pega todas as impurezas. Mas né? as pessoas não têm filtro aí. Não tem. Ela tem filtro só na água de beber. Daí a gente fala que a água solarizada é boa, daí eles falam, não, a água solarizada não é nada científico. a ver. É isso. Não, e assim, só o tempo de você deixar ela fora para evaporar possíveis, né, cloro, outras coisas assim, já é o benefício, mas não tem comprovação, não é científico. E para quem não sabe, cloro e flúor competem com o iodo na glândula da tireoide, causando problemas de tireoide, e as pessoas não sabem de onde vem, para onde vai os seus problemas. Mas tudo bem, se der o remedinho aqui já resolveu o problema. É, claro. Né? Tireoide é uma coisa que pega muito na parte da cosmética natural. Sim. Por causa justamente dos disruptores. E sem tireoide ninguém vive, a pessoa morre literalmente. Então, ou a pessoa ela fica com a tireoide totalmente bagunçada e tem que tomar hormônio pro resto da vida, ou ela perde, ela também tem que tomar hormônio pro resto da vida. Não existe. A gente não parou para pensar numa epidemia de problemas de tireoide que tá tendo no mundo. Sim. Antigamente tu falava assim, meu Deus, tireoide, meu Deus, tem problema na tireoide, nossa, era o fim do mundo. Hoje em dia, É normal. Sim, não, a ideia do cisto na tireoide. Os cistos tireoidianos. Eu já escutei de médico, o cara falando assim, não, é normal, de 7 em cada 10 tem um cistozinho, tá tudo certo. Certo. Tá tudo certo aonde? Em que planeta? O normal é meramente estatístico, porque não quer dizer ideal. E eu não quero ser esse normal. Exato. E é um normal que eu tô querendo me afastar dele, é um normal que eu não quero como referência. Simples assim. Pode ser comum, mas não pode ser normal. Mas não é normal. Exato. O Milor Fernandes, um cartunista brasileiro que já é falecido, tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, não é porque 1 milhão de pessoas repete uma idiotice que ela deixou de ser uma idiotice. Exato. Cara, é lindo isso. Por quê? Porque eu vi 50 mil cisnes negros. Tá bom? Não existe um branco, então? Só porque você viu 50 mil negros? Então, isso é uma coisa que ele tem que tomar muito cuidado. E você estava me falando agora da questão da medicação, e eu estou lembrando de alguns estudos da década de 30. Gente, nós estamos falando da década de 30. Um concentrado, um compêndio gigantesco de estudos sobre o orégano, o tomilho e a melaleuca como antibióticos naturais, que com comprovação, se você olhar nas escalas, né, para aquelas infecções consideradas leves até medianas, eles se saem melhor do que todos os outros antibióticos. Não tem efeito colateral. E não tem efeito colateral, porque ele é seletivo, porque o nosso corpo evoluiu para absorver essas substâncias da natureza, e lá na natureza, essa melaleuca não mata a planta, ela mata o bicho que faz mal para a planta, mas o que faz bem para ela, não. Então, esses antibióticos naturais, eles são muito seletivos, eles não arrebentam a microbiota. Só que daí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, em 28, nós tínhamos a penicilina. E a penicilina, pelo grupo do Rockefeller lá, cara, eles entraram de sola, e tadinho do óleo essencial, ficou lá esquecidinho. E eu estava lendo alguns estudos bem interessantes, porque daí você vai pegar a Austrália, que é um grande produtor de melaleuca, eles continuaram usando a melaleuca com ou sem antibiótico. E o histórico dos caras de morte por infecção é muito baixo, porque os caras têm isso no dia a dia. As pessoas colhem a melaleuca, fazem o chá e tomam em casa. Até porque o antibiótico, quando foi inventado, ele não foi distribuído para todo mundo ao mesmo tempo. Ele foi focos e, inclusive, tinham médicos que sequer sabiam prescrever aquilo. Então, isso é
Foi mágico no momento que inventaram. Pô, você vê uma criança que Salva vidas, né? estava condenada com uma dorzinha de garganta, um antibiótico salvando vida, que é o extrato de um penicillium, né, que é um fungo, é natural se a gente for ver nesse esquema. O problema é o que foi disso transformado a farmacologia depois. Aí foi imposto que nada que fosse diferente da alopatia deveria ser aceito como algo... Isso foi muito triste. E são coisas assim que... isso aí, muita gente fala assim pra mim, isso aí tá exagerando, é radicalismo, porque remédio salva vidas. Eu falei, gente, eu nunca falei pra alguém parar de tomar remédio. É exatamente. Não é isso, é usar ele quando realmente necessário. Eu fui pro Chile agora em julho e meu pequeno ficou ruim bem 2 dias antes de ir pro Chile. Aí eu fui pro médico, teve que tomar antibiótico. Não vou negar um antibiótico, não, mas que eu ia sair do país. Aí eu olhei pra médica e falei assim, o que tu acha? Eu só protestei. O que tu acha que dá pra estar junto com o antibiótico? Ela, como assim? Com clavulanato? Era amoxicilina com clavulanato? Era uma bomba, né? Sabia que ia dar diarreia, sabia que a microbiota dele ia pro pau. Isso que ele já suplementa um monte, né? Fígado pode aumentar isso. Exato, o TGO, GP, gama GT. Aí ela assim, como assim? Eu falei, tu não acha que um probióticozinho e tal, pra ajudar no intestino? Boa ideia, né? Boa ideia. Oi, por que ficar bravo com o paciente? Cara, é uma sugestão, velho. Aí eu deu diarreia? Nem nada no bichinho não deu. Graças a Deus, assim. Então, são coisinhas tão simples que a gente pode, né? Então eu não sou contra a medicação, mas ela tem que ser usada no momento certo. A gente costuma dizer que a fitoterapia, do qual embaixo do guarda-chuva da fitoterapia nós temos a osmologia, nós temos a aromaterapia e todas as técnicas que utilizam plantas medicinais ou extratos de plantas, né? A gente costuma dizer que a fitoterapia ela tem 3 aplicações na saúde. Ela pode ser usada como tratamento direto. Então eu tenho uma H. pylori. Eu posso usar um óleo de orégano. Eu posso substituir o remédio, literalmente. Sim. Mas a fitoterapia pode ter uma ação coadjuvante, ou seja, junto com, eu posso também fazer isso. Que é o que a grande maioria das coisas que a gente faz. Todo mundo toma um chazinho, um extrato, todo mundo toma junto com alguma coisa para ajudar, né? Ou você pode usar a fitoterapia para o tratamento de um sistema ou de um sintoma que esteja atrelado àquela doença. Por exemplo, não existe óleo essencial para tratamento de câncer. Mas eu posso tranquilamente usar um óleo essencial de gengibre para diminuir a sensação de vômito que aquela pessoa tem por causa do uso de uma medicação. Então, esses são as 3 grandes questões que a gente se pergunta na fitoterapia, né? Aonde, quando, como, quem, quanto custa. Tudo isso, um bom profissional, um profissional preparado, pode fazer uso disso no seu dia a dia. Inclusive, a aromaterapia e a fitoterapia são terapias integrativas do SUS, concorda? Eu concordo. Opa, lá do Pix. Agora, te pergunto, quantas vezes na vida você procurou um atendimento no SUS ou pessoas do seu círculo familiar e te ofereceram uma terapia integrativa? Nunca. Só por curiosidade. Nunca vi oferecer. Até teve uma interagente minha que ela comentou, que agora... Não foi uma interagente, foi uma seguidora que ela tava buscando um tratamento. Aí eu falei pra ela, a gente pode passar por um atendimento. Ela assim, eu não tenho dinheiro agora. Eu falei, então faz o seguinte, vai no SUS e lá tem aromaterapia. Vê o que eles... Não é a mesma forma de atendimento, né? Tão aprofundado, mas você vai ter um auxílio. Daí ela, aqui na minha cidade não tem. Aí tem um outro problema. Não são todas as unidades que tem. Então, além de não oferecerem, raramente oferecerem, eu acho que eles nem devem ir atrás de profissionais que oferecem isso. Então, eles nem devem oferecer. Mas tá lá, né? Tá na legislação, tá lá e... É lei, tem que ter. Se alguém pedir, tem que ter alguém fazendo. E não tem em todas as unidades. Então, isso é um ponto fraco, né? Tem que ser mais procurado isso. E eu quero dar a vocês aqui uma dica muito importante. Se vocês entrarem no Google agora e digitarem mapa SUS terapias integrativas, existe um mapa que aparece para você, que é oferecido pelo próprio SUS, de todas as unidades no Brasil que oferecem e quais são oferecidas. As terapias. Isso é bem legal. Saber disso. Isso eu não sabia também. Eu não sabia. Viu? Você está sempre aprendendo. Isso é bem legal. Semana passada eu vi o último relatório da APA. A APA é uma agência internacional que faz a medição de qualidade de alguns óleos essenciais. E sabe o que os caras mostraram? 70% dos óleos essenciais
que são comercializados da América Latina Adulterado. são adulterados. Aí a minha pergunta para você agora tem a ver com isso. Qual a importância de a gente buscar um profissional qualificado e um material de boa qualidade para a gente poder explorar essa maravilha que a gente está falando Sim. aqui agora? Que eu tenho certeza que muitos de vocês vão correr agora para uma loja de produto natural, não sei o quê. Me dá óleo, me dá óleo. Calma. Aquele mais baratinho. Ah, me dá um arrepio. Boa, já começar por isso, né? Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de ensinar é como identificar a qualidade do óleo essencial para que as pessoas não fiquem dependentes da opinião. O que você acha? Aí vocês vai usar porque a pessoa falou, e se a empresa é vendida? Né? E se troca o dono, e se muda a estrutura de alguma coisa? Então, assim, eu ensino as pessoas, a olhar valor, é uma das coisas que a gente tem que olhar, porque é impossível um óleo de lavanda, vamos usar a mais comum, ser menos de R$60 no mercado. É muito difícil, né? Ela é importada, já começa por aí, não existe lavanda francesa, antifolha, officinalis, no Brasil. Ela se transforma, ela vai virar um lavandinho, uma dentata, uma spike, mas ela não vai ser a francesa, com as mesmas moléculas e tudo. Então, aí já danifica, porque uma pessoa que está buscando para descansar, ela vai usar uma brasileira ali no meio e ela não vai dormir, ela vai começar a ficar mais... Pode até ter um taquicardia, alterar a pressão, algo assim, se usar errado, claro, né? Mas ela busca uma coisa e ela tá recebendo outra, então ela tem que saber disso. Então, um óleo de lavanda, a maioria das empresas, que é a mais conhecida, tem. Só que busque valor, busque saber da onde ela tá vindo especificamente. A empresa, às vezes a empresa ela é distribuidora, então ela compra de quem tá importando de galão e ela invasa com o frasquinho do nome dela. Aí já aconteceu de eu perguntar assim, tá, porque chegou marca pra conversar comigo, eu sou muito chata. Sou muito chata mesmo, assim. Aí eu faço muita pergunta, às vezes eu fico sem jeito, fica até meio demorado pra me responder. Eu falo, nossa, como eu sou chata. É tipo gente que o vendedor tem pavor de atender. Mas assim, eu pergunto tudo. E aí vai para teste, cromatografia, espectrometria de massa, desvio óptico, tá bom, quais que você faz, quais que você não faz, por que faz, por que não faz, faz aqui no Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, é feito lá na origem, no agricultor, e depois é feito no Brasil de novo? É por lote? Se não é por lote também, o lote, ele é interessante, ele é bem bacana, mas não é obrigatório, não é tão necessário. Porque a planta, ela mantém um padrão. As moléculas químicas delas, elas alteram tão pouquinho de um lote para o outro, a não ser que tenha muita alteração de temperatura, de clima, mudou o local da plantação, aí sim, aí tem que ser feito de novo. Senão, não tem tanta... Anual é interessante. Então, já peço a questão desses testes para dar uma olhada, para ver como é que tá a qualidade. E, assim, para mim, o selo de 100% natural, selinhos, assim, eles não representam para mim. Nada. Eu realmente vou atrás. Então, assim, hoje tem algumas marcas que eu tenho na minha lista, assim, de confiança, que eu indico, que eu uso, de olhos fechados, mas eu tô sempre em contato. Não são pessoas, empresas aleatórias, são empresas que eu tô em contato, que a gente conversa, que a gente troca ideias, a gente faz trabalho junto. Então, eu confio plenamente, né? E tem que ficar em cima, assim, eu sou bem chata. Assim. Você já viu um teste de cromatografia? Como é que funciona? Já fiz alguns lá no laboratório da PUC. Não. É muito legal. Como é que funciona? Você pega o óleo essencial, coloca ele dentro de uma máquina que tem um cano redondinho assim, ele está dentro de um forno, ali tem um gás, que é um gás de arrasto, que a gente chama, né? Você volatiliza esse óleo, separa os componentes dele. Alguns desses componentes são mais pesados, ou são mais leves. Aí lá na ponta desse cano tem uma máquina que está lendo a velocidade com que ele passa lá e você tem ali acoplado a ele uma estrutura que vai ver qual é a massa, quais são os componentes e depois ele degrada isso em partes menores para poder dizer o óleo de lavanda é o óleo de lavanda. E a gente, muitas vezes, isso que a Jana está falando é muito sério, gente, porque a grande maioria das pessoas não olha para isso. Então a gente tem uma planta que tem que passar por um estudo de um botânico que vai dizer é a lavanda angustifolia. Muito bem. Agora essa planta aqui. Fez a colheita, faz o teste. Fez o teste, faz a colheita do óleo, a extração do óleo. Saiu de lá, chegou na fábrica, teste de novo. Saiu da fábrica, mandou para outro país, teste de novo. Envasou, teste de novo.
Tudo isso aí a empresa tem que oferecer para você. Se você chegar pro cara e falar assim, eu gostaria de dar uma olhada nos testes, e ele começar a se coçar, pode Esquece, desconfiar, porque... esquece. Por quê? Porque tem gente que pode colocar um outro óleo como veículo, não está errado desde que esteja especificado para Exato. aquele propósito. Mas tem gente que invasa, como vai ter o mesmo cheirinho, acaba vendendo da mesma forma e está te vendendo gato por lebre. Geralmente isso acontece com o gerânio, palma rosa e rosa. Aí a gente vai, gerânio, rosa, top do top do top dos óleos essenciais, magnífico, super valor agregado. Merece, porque a extração das pétalas é absurdamente complicada. Ok, aí a gente vai então pro gerânio, que na verdade esse geraniol é o que tem nesses 3 óleos essenciais que traz esse aroma mais próximo, que engana um pouco. Aí o gerânio ele tá com um valor intermediário e chega o palma rosa com um valor bem mais baixo, que ele é um capim. Uhum. Então é Da misturado. família da citronela. Né? Eles misturam o palma rosa com a rosa e faz com que venda no valor completo da rosa e tá lá. Na verdade, a maioria é até palma rosa. Fica de orgulho aí. Tu sabe quanto de pétala é necessário para ter 1 quilo de óleo essencial de rosa mosqueta? Rosa Da mosqueta? mosqueta ou Rosa da macena. rosa. As rosas de uma forma geral, mas rosa mosqueta em específico. Não. 500 quilos para você ter 1 quilo de óleo extraído. Foi um dos primeiros óleos. Cara, é muito. O gerânio é a mesma coisa. Então, se você vai comprar... semana passada mesmo eu tive uma cena assim, acho que 2 semanas atrás. Um dos meus pacientes, que é também um amigo, né? Ele falou, cara, comprei óleo de gerânio aqui e tal. Ai. Aí eu falei, quanto você pagou? R$19. Nossa, não é nem uma essência sintética esse valor. Não, era essência sintética. Ah, tá, olha aí, viu? E ele, quando ele colocou na minha mão, que eu dei aquela... que o nariz da gente começa a ficar treinado, né? Fica. Eu falei, pode dar uma olhadinha no vidro aqui? Aí eu olhei pra ele e falei, filho, pode jogar fora, cara. Pode jogar fora, porque você não tem a menor possibilidade de que isso aqui tenha ação terapêutica. Aliás, já jogo a pergunta pra você. Diferença de óleo essencial para essência. Ah, completamente, né? A essência ela é sintética, ela não tem essas moléculas químicas que os óleos essenciais têm. Tanto, eu vou entrar num outro assunto. Tanto na parte de problemas físicos, que a gente usa essas moléculas em questões de questões físicas, como energéticas. Porque daí a gente entra numa questão de que as plantas, por mais que a gente saiba do poder físico que elas têm, estrutural, a gente não pode esquecer eu falo que é a magia cientificamente comprovada, né? O que acontece, ela é uma criação de Deus. O óleo essencial ele é a criação de Deus. Não tem nada, não é para ter nada a mais no frasco do que o que foi espremidinho da planta. É isso. Então você está pegando uma coisa magnífica criada por Deus, colocando num frasquinho. Então, e isso é o que eu sou mais apaixonada nos óleos essenciais. Esse trabalho integrativo que ele traz, de fazer com que a gente use algo para uma doença física, e ao mesmo tempo ele vai trabalhar o nosso emocional, nosso campo energético. Porque ali, no começo, quando tu começou a falar que a imunidade, ela chega num nível que eu meio que entendi assim, que ela capta as doenças. Porque o que acontece, né? As doenças, elas têm uma frequência. Tudo tem uma frequência. Tudo. E o óleo essencial, megahertz, lá em cima, é tudo de melhor. Então, quando a gente usa o óleo essencial com uma pessoa que está com baixa frequência, não só vai melhorar uma ansiedade, uma depressão, uma fibromialgia, uma artrite, uma dor de garganta, mas vai fazer com que trabalha o chakra laríngeo, fazer o fluxo girar, trabalha toda a frequência emocional, fazer ela se sentir melhor, aumenta a autoestima, traz mais alegria. Às vezes ela nem sabe o que está acontecendo, mas como a frequência dela elevou, ela está melhor. Vou esperar a ciência explicar isso? Júlio. Vou repetir para vocês aqui. Isso daqui é a substância com maior concentração de energia do planeta. Isso aqui é a energia do Sol concentrada em forma de gotas. Só para você fechar aqui, desculpa. Não, que eu queria comentar que quando eu vejo esse brilho no olho, cara, Bom demais, né? é bom demais, irmão. Minhas alunas Quando falam. você vê a paixão da pessoa pelo seu próprio trabalho, você transcende qualquer informação que venha daqui, passa sentimento lá para o outro lado. E aqui também, né? Uma coisa que eu queria dizer, me traz um desse aqui que eu quero, ó. Vou te dar um bom para você cheirar aqui. Não. Além de ser uma energia, uma frequência que a gente tem aqui, que é Sol
comprimido, vamos chamar assim, guardado em moléculas. Isso aqui, eles são os fitosteróis, eles são polifenóis aromáticos, né? Então eles comportam que nem óleo, mas eles são voláteis. Isso aqui nada mais é do que a defesa da planta. Exato. E a defesa da planta, ela começa no momento em que ela está brotando carregado daquela energia do sol, que é extremamente nocivo, e o código genético que foi colocado por aquele lado de cima, aqui dentro da planta, né, para desenvolver uma molécula que defende da própria oxidação solar, cada um vai montar a sua estratégia diferente. E é essa estratégia diferente que a ciência da fitoterapia analisa e fala, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo, e às vezes ele entra já defendendo o nosso corpo de bactérias que atacariam a planta, já no nosso organismo. A gente absorveu isso aqui, já está sendo defendido pela molécula. E isso que é difícil de a gente pesquisar e saber, mas já engraçado que isso aqui já tem em trabalhos de 1980 falando que fitosteróis, flavonoides, polifenóis têm efeitos antivirais, antibacterianos em si, e eles são assimilados inteiros no nosso organismo. Biocompatíveis. E esse é o brilho que eu gosto de tirar, assim, porque quando a gente fala dessas moléculas, quando a gente faz o extrato disso aqui, a gente está usando ela, e às vezes até no próprio chá que a gente faz, na planta que a gente come, a gente está trazendo isso, mas isso aqui é concentradíssimo. Exatamente. Eu acho muito legal a história que eu já li sobre a questão do tomilho, né? O tomilho, ele é aquele baixinho sapequinha, porque ele é uma plantinha pequenininha e poderosa, porque nada cresce ao redor do tomilho. Ele tem que se defender. Exato, porque se tiver muita planta grande ao redor dele, ele pequenininho, cadê o sol? Eu preciso do sol para sobreviver. Então, ele não deixa nada ao redor dele crescer muito para que ele possa ter a função dele ali. Então, eu acho essa análise que a gente está perdendo, né? Da análise da vida. Tudo está sendo muito automático, muito automático. Então, a gente parar para analisar a vida, porque foi assim que se chegou ao que temos hoje. Pegar um livrinho e analisar o comportamento do animal, o comportamento da planta, a cor, o desenho da folha. É isso. Então, é isso que a gente está perdendo. E às vezes é tão óbvio. Os índios, tudo, eles não têm ciência. Quem é a ciência do índio? Quem é o laboratório do índio? Não existe. A gente não pode focar só na ciência, que é maravilhosa. Maravilhosa, super precisamos dela. Mas não pode ser só isso, né? Então, quando a gente para olhar, assim, os índios usam a copaíba, usam andiroba, usam tantas plantas para sua sobrevivência. Isso é passado de geração em geração e já tem a resposta ali. A gente não tem que... Aí os cientistas estão, vamos ver se aquela planta que eles estão usando para isso realmente funciona para isso. Funciona. E funciona para muito mais coisas. Muito mais. E a gente fica impressionado. E que nem tu comentou, né, sobre ação antiviral e ser biocompatível, o que eu acho mais incrível no óleo essencial é que eles entram na nossa célula, né? Não existe remédio para vírus. Não existe. Eu tava falando com a minha mãe... sobre meningite, né? Se ela perguntou se eu tinha dado a vacininha pro Valentim e tal. E aí eu falei, não, eu dei. Aí eu não sei, falei assim, eu não sei o que é pior. Meningite viral ou meningite bacteriana? Porque antibiótico tem. E vírus? Como é que vai? Tem que esperar o ciclo do vírus acabar, mas também pode desencadear uma bacteriana depois. Então, é porque ele abre a porta. Exato. Então, assim, vírus é uma coisa muito complexa, um parasita, assim, assustador. E a gente não tem solução. Em pleno século que a gente tá, não tem. No máximo aqueles inibidores de transcrição genética, que você vai mexer com muitas outras coisas no organismo e vai ter. Exatamente, né? Exato. Aí vem, será que vale a pena mexer com isso? Né? Com o que tá passando? E aí o óleo essencial vem e vai lá na célula e reduz a carga viral e reduz o ciclo do vírus. Aí tu tem uma herpes que duraria 7 dias, dura 3. E aí a gente vai tendo esses benefícios assim. Semana passada eu fiz um vídeo, não sei se você chegou a ver, de fruta estragada e a fruta que está intacta. E a minha defesa sempre foi, a fruta que já está com sinais, não só de estar estragadinha, mas ela já tem um sinal ali de mofo, coisa do gênero, tem que ser jogada fora. E as pessoas falam, isso é besteira, não sei o quê. Então o que eu fiz? Eu tenho microscópio biológico em casa, muito legal. Eu peguei a fruta íntegra, tirei o suco, coloquei no microscópio, analisamos.
Olha, tem um aqui, outro ali e tal, mas via de regra, tá tudo muito bonitinho. Se você pegar o gominho lá da tangerina, abriu o gominho, não tem nada de bactéria lá dentro, você consegue ver nada. E aí eu peguei, aqui já estava um pontinho de deterioração, colocamos no microscópio, parece um mundaréu de vida, assim. E daí o meu filho, que estava ali junto comigo, ele falou, nossa, pai, existe uma bactéria um pouco maior, alguns seres pluricelulares, que são maiores, e as bactérias que você vê bem pequenininhas, com aumento de 1.800 vezes, né? E ele viu uma que foi muito pequenininha, da gente aumentou. Ele falou, nossa, pai, como ela é pequena. Eu falei, você faz ideia de quantos vírus cabem aí dentro dessa bactéria? Aham. Porque muitas dessas bactérias, elas são meios, né? Os vírus entram na bactéria, quando a bactéria te infecta, o danado do vírus está lá entrando e causando confusão no corpo da gente, de tão danadinho que é esse bicho. Aliás, dentro da biologia, daqui a uns dias a gente vai trazer o Samuel Cunha aqui, que é um professor de biologia, um cara bem legal, e a gente vai fazer essa pergunta para ele. O vírus é ou não é um bicho? Porque alguns dizem que não, outros que sim, enfim, descobriram agora um novo bicho, você viu? Vi o Obelisks. Esse aí. Obelisks. Que não é nem vírus, nem bactéria, nem fungo. Você vê, cada vez a gente vai escarapuxando mais, vai descobrindo mais. Eu considero o corpo humano um universo. Porque é tão lindo de você ver coisas tão minúsculas acontecendo e a gente não percebe. E isso é um dos problemas dos cosméticos, que inclusive, né, aproveitando o gancho, a gente não vê, as pessoas acham que não está trazendo consequências, que todo mundo usa, que é normal, que não tem problema nenhum. Ah, eu sempre usei e nunca tive nada. Será que nunca teve nada? Vamos parar para analisar a tua vida hoje? Como é que tá a tua tireoide? Como é que tá a tua queda de cabelo? Como é que tá a qualidade da tua pele? Tem mancha na pele? Como é que tá a dor no teu corpo? Aquelas dores que tu não sabe do que é? Como é que tá a dificuldade de perder peso? Intestino? Foco, concentração, a memória, a digestão, e tudo isso está relacionado. Claro, não é só o cosmético que vai trazer isso, mas eles são gatilhos muito grandes. Eles vão dificultar todo o processo de saúde, claro, juntando com o estilo de vida. Eu não ensino só óleo essencial. Quando eu vou ensinar a pessoa a usar, ela entende que existe uma necessidade de um controle do sono, uma necessidade de uma alimentação mais saudável, um estilo de vida, porque a epigenética comanda a genética. Então a gente tem que saber. Não é escravo do teu jeito. Exato, então a gente tem que saber disso. Existem elos mais fracos para alguns, mas a gente tem que ter essa noção. E que com os óleos essenciais a gente consegue ter uma melhora no sono, a redução da ansiedade, o estresse oxidativo, que são gatilhos, tudo isso ajudar numa alimentação. Eu preciso me concentrar para comer melhor. Impulsividade, compulsividade, copaíba, pimenta negra, vai fazer a inalação para você usar durante o dia e você conseguir controlar uma impulsividade na hora de comer. Isso vai melhorar a tua estética. Então, tudo tem Quero que ligar. saber mais dessas coisas. Você quer ver o brilho no olho dela? Você quer ver? Quero. Explica pra gente o que é esse sérum que você me trouxe aqui. Ai, eu adoro Meu neném. Conte-me tudo sobre ele. Esse sérum aqui eu desenvolvi num dos lançamentos do Pele de Seda, que é o protocolo que eu ensino a fazer cosméticos naturais, ensino a identificar toxinas silenciosas nos cosméticos, né? Quais marcas que é ideal começar a usar, né? Que fogem do manuseio de casa. E eu recebi uma proposta, né? Na época eu fiz com a Harmonia Natural. Hoje o sérum ele não tá com a Harmonia Natural. Meu sérum a gente usou a Harmonia Natural em conjunto na época. Mas eles abriram essa porta pra mim maravilhosa, né? E falaram assim, Jana, tu precisa ter um produto teu. Vamos fazer? Falei, não, só se for 100% natural, o mais natural possível. Daí ele, tá bom, a gente consegue, tá bom. Daí eu falei assim, não, eu quero um sérum porque eu não acho nenhum sérum com uma textura boa, que fique sequinho na pele, que realmente atue no rejuvenescimento, no clareamento e tal. Ele, tá, vamos fazer. Daí a gente começou a falar com o laboratório e aí eles fizeram uma formulação. Mandaram pra eu testar. Cheirosíssima, né? Quando eu senti o cheiro, eu falei, não tá só os óleos essenciais aqui. E antes eu já tinha tentado falar com outro laboratório e ficava o tempo inteiro, vamos usar extrato. Eu falei, não, extrato é bom, mas eu quero óleo essencial, esse é o meu foco. E aí ficou assim, não, insistiu demais, não quero, deixei. Aí fui pra outra. Daí foi aqui com esse, e daí eles mandaram pra mim a primeira formulação. Quando eu olhei a composição, fenoxetanol, propileno glicol. Aquilo que a gente acabou de falar. Aí eu, cara, pedi natural. Valeu, obrigado. Pedi natural. Aí o conservante era REN, acho o nome. O que é esse REN? Eu perguntei, o que é esse REN aqui?
Ah, é uma mistura de álcool benzílico com não sei o que, com não sei o que. Não, obrigado. Isso aqui não é o que eu quero usar. Tem que ser natural, mas isso é permitido. Eu falei, não é porque é permitido que eu quero usar. Coca-Cola também é permitido e faz bem em algum momento? Cigarro Não. também. Cigarro é permitido. Álcool também é. Ah, tá. O que que a gente usa então? Eu falei, eu só quero usar isso, isso, isso. Dão teus pulos pra complementar. É isso que eu quero usar. Eles usaram só o que eu falei. Eles não complementaram, usaram o que eu falei. O conservante eles não tinham, não sabiam qual usar. Eu mandei da minha casa pra eles testarem, ou fazer a teste de bancada. Deu certo, daí eles adquiriram. E assim nasceu o sérum Pele de Seda. E ele, a composição, o que não tem de natural dele, que seria o ácido hialurônico, que não é óleo essencial, né? É tão Sim. natural, mas é algo que a gente tem na nossa pele, que tem essa É isso que eu ia compatibilidade. comentar. A gente Que, aliás, tem... o gerânio é fantástico para aumentar esse carinho aí. Em produção do ácido hialurônico. E niacinamida também, que é muito bom pra pele também. É isso. De resto, é tudo ingredientes assim. Que é uma vitamina. Niacinamida faz parte, é B3, né? É. Então, dá para se considerar natural. É só porque, Sim. tipo, na parte da cosméticos, tu vai olhar, mas é que ele não é da planta, tipo, algo assim, entendeu? Mas ele é completamente natural, se tu for parar pra olhar cada ingrediente, a função de onde vem certinho, né? E tem um ingrediente dele que eu coloquei, que eu não conheço nenhum que tem, que é o sangue de dragão. O sangue de dragão, eu sou apaixonada. Tem bruxaria junto? Legal, né? É o sangue de dragão, ele não é óleo Não deixa de essencial. ser, não deixa de ser. Se você estivesse lá no século XVII, ó, fogueira pra você. Ixi, esse é super forte. E o sangue de dragão, ele é uma seiva e ele é bem vermelho, ele é cor do sangue mesmo. Eu fiz um post recente sobre isso, a foto da árvore sangrando. A vi árvore esse. santo, viu? É lindo, ela sangra mesmo. E é o óleo, a seiva mais cicatrizante que eu já vi na minha vida. Para cicatrizes de diabetes. O meu filho, ele já teve 2 cortes, precisou de ponto. E eu não levei ele, mais pensando o trauma que eu podia gerar nele do que pela agulha em si. E eu tratei em casa, com sangue de dragão, melaleuca e tudo mais. Secou, ele não tem nenhuma cicatriz. Eu vou sexta-feira, amanhã, é que a gente tá gravando aqui, e depois, quando você vê o episódio aqui, eu já fui na casa do meu pai. Mas meu pai teve uma ferida na perna que eu te mostrei lá, né? Aham. Machucou, meu pai é diabético. Assim, já tá super controlado, tá tudo bacana. Mas a diabetes, ela cobra o seu preço, né? E a forma de tratamento que eles estavam utilizando também estava errado, não estava cicatrizando, enfim. E nós fizemos uma fórmula, doutora Gabriela Deutsch, receba o meu abraço do fundo do coração, com óleos essenciais, barba-timão, aloe vera. Ponto. Pensa, depois eu vou te mostrar. Quero ver. Cara, é indigno você comparar qualquer tipo de medicação com aquilo lá. Chega a ser ridículo, assim. De tanto que funciona, de tanto que é legal, de tanto que é bacana, mas é claro, às vezes a gente não tem esse conhecimento chegando na nossa mesa, na nossa casa, né? E parece que quando é com a gente tem não consegue raciocinar direito, assim, né? Eu, como mãe mesmo, parece que eu fico meio cega. Eu tenho que me afastar um pouco da situação, clarear a mente, para daí eu saber o que eu tenho que fazer. O afastamento que te dá a possibilidade de visualizar a coisa de uma maneira mais holística, né? E assim, você dá curso, você atende, como que funciona? Eu faço atendimentos online, né? Uma das coisas que o Covid nos proporcionou de benefício foi isso. Eu sempre acreditei no trabalho online, sempre. Só que era um bloqueio de muitas pessoas em escritórios. E então hoje eu faço atendimento online e presencial, né? Eu atendo em Itajaí, na Brava, e online. E eu dou cursos, ministro cursos e mentoria também. Então é uma construção, né? Não, eu quero só uma consulta para o que eu tenho neste exato momento. Sim. Não, Jana, eu quero aprender a fazer meus cosméticos com óleos essenciais, desde o zero, até fazer tudo que eu posso fazer, aprender sobre tudo que eu posso sobre cosméticos naturais. Pele de Seda, protocolo Pele de Seda, que estamos para abrir uma turma em breve. Há muitos pedidos, por sinal. E tem o método Gotas que Curam, que aí ele é mais voltado para doenças, sintomas, também trazendo muito essa conscientização da epigenética, do contexto geral, também onde eu ensino do zero ao avançado. E aí tem outros materiais, e-books também, né, que eu disponibilizo. E eu faço assim, a parte da mentoria é para quem quer realmente entrar com tudo. Gente, a mentoria eu não tenho palavra para dizer, assim, eu tô finalizando uma turma agora e é uma loucura o que acontece, porque é muito difícil. Por exemplo, eu tenho Pele de Seda, tenho Gotas que Curam, tenho a consulta, tá? Mas na mentoria tem tudo isso. Tudo.
tudo junto. Que daí é onde eu falo assim, aqui eu consigo trabalhar a parte emocional, a parte espiritual, a parte energética, a parte da beleza, a parte das doenças, tudo eu trabalho na mentoria. Então é algo assim muito fechadinho, é realmente para quem quer uma transformação. Que é o nome dela é Mentoria Transforma Tudo. Não consegui achar outro nome, é um nome assim mesmo, eu não consegui. Tá valendo. É isso. Ele comunica o que Não- ele tá, o que ele tá se propondo. Então E o é pessoal acha isso lá no teu Instagram. Isso, aham. Eu me comunico, falo tranquilamente lá no direct, né? Muitas pessoas ficam até assim, talvez contigo aconteça também, né? Fala assim, nossa, tu responde, Jana? Eu falo assim, gente, não vou responder. Por que eu não vou responder? Então, tô sempre lá. Que bacana. Fala o teu Instagram, apesar de que eu vou deixar todos os teus contatos aqui na descrição do vídeo, mas fala o teu Instagram. Se eu digitar Jana Laurentino, já aparece você lá. Eu acho que aparece Jana Laurentino, mas o meu Instagram hoje ele é Jana Rainha dos Olhos, porque me deram este codinome. Eu achei muito fofo, começaram a me chamar, falei, então vamos nos dar. Já que tá vindo até mim, eu vou abraçar isso daí. E pegou, né? Foi uma coisa muito carinhosa que as minhas alunas me trouxeram, porque, Jana, tu é a rainha dos olhos, cara. Jana, você consegue trazer um conteúdo de um jeito que ninguém consegue. E é muito legal. Eu falei, então vamos usar o Jana Rainha dos Olhos. Aceitei. Então, tá lá. Então, para agradecer o presente que você me trouxe aqui, eu também te trouxe um presente, que é a minha última obra, Mentira. que é o Guia de Sobrevivência com o livro e com Eita, nós. os 10... Assim, não que a gente vai resolver o mundo com 10 olhos, né? Mas com 10 olhos a gente consegue fazer verdadeiros milagres aí na Gente, natureza. olha isso aqui. Deixa eu mostrar, porque vem até o frasquinho para já trabalhar ele. Olha isso aqui. E eu quero aquela super análise crítica sua. Uhum. E a gente tem tanta certeza, tem tanto carinho pelo que a gente está fazendo hoje nos olhos, que eu consigo falar hoje de peito aberto e sem nenhum medo, né? Pode mandar análise crítica, manda bala mesmo, porque a ideia é Eu a gente mando. poder fazer, né, essa troca. E, Jana, Amei. agradecido pela sua vinda aqui. Nós vamos gravar mais um episódio, então não é o único que você vai ver sobre óleos essenciais e cosméticos. A gente vai falar sobre esses produtos silenciosos que você falou que são perigosos, algumas dicas de como usar esses óleos. Você acha que eu não vou explorar ela? Opa! É explorar aqui no bom sentido, né? Assim como a gente explora a Lua, né, para conhecer, enfim. E agradeço muito a sua vinda aqui. O Fitocast hoje se tornou mais rico com a sua presença. Obrigada. E eu quero que você direcione ao público que está te vendo e te ouvindo a sua mensagem. Obrigada a todo mundo que está aqui escutando, se abrindo para essas palavras, para esse conhecimento maravilhoso. Eu costumo dizer que sair da zona de conforto é sinônimo de evolução. Se você está seguindo a tua rotina, seguindo o teu dia a dia, só acordando, comendo, tomando banho, trabalhando, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Então, talvez incomodam algumas coisas que a gente conversou aqui, porque te tira da zona de conforto, mas pode ter certeza que uma mente que se expandiu uma vez, ela não tende a diminuir novamente. Einstein já Super disse nice, isso. né? Então, é algo que você tem o direito de saber e tem a livre escolha também. Obrigada. Meu querido co-host. Olha, eu também agradeço a sua presença aqui. Obrigada. Aprendi muito também. Para mim, o mundo dos óleos essenciais se abriu há pouco tempo, né? Eu tinha um preconceito muito grande por causa dos preços e coisas assim. Eu falava, isso aí é coisa para vender. E até usar e sentir o efeito. E eu falei, por que isso nunca foi usado como uma aula lá na minha faculdade e tudo mais? Então agora eu sou um propagandeador dos óleos essenciais com uma convicção muito grande e adoro tudo isso e fiquei até mais curioso a respeito desse curso aí, mas... É essa a ideia. A curiosidade é um bichinho que incomoda, meu Deus. É um verdade. escorpiãozinho no bolso que não te deixa. Bom, se você acompanhou o nosso episódio até agora, eu imagino que você ganhou muito com isso. Nós estamos aqui investindo o nosso tempo gratuitamente para estar aqui com você. A Jana pegou o carro dela lá de Camboriú, veio até aqui, dirigiu um monte, pegou chuva, pegou tudo. Então, o mínimo que você pode fazer é se inscrever no nosso canal, seguir ela nas redes sociais, seguir o Dr. Endrigo também. E, é claro, se você achou justo, que você possa compartilhar o conhecimento que você recebeu gratuitamente aqui no nosso canal. Super beijo para você. Tchau.